E se, num piscar de olhos, os humanos desaparecessem? Puf! Evaporados. O que seria do nosso planeta, das cidades que construímos, das coisas que criamos? É uma pergunta que desperta curiosidade e talvez um pouco de medo. A gente está tão acostumado a se ver como o protagonista da história da Terra, né? Mas e se não fôssemos? E se a história não fosse sobre nós, mas sobre o que acontece depois que a gente sai de cena? Tipo um capítulo da novela sem a gente, sabe? Essa é a jornada que vamos fazer agora. Um exercício de imaginação em escala planetária. Imagine um mundo sem humanos. Um mundo onde a natureza retoma o que sempre foi dela. Chega de trânsito caótico na Marginal Pinheiros. Chega de prédios arranhando o céu de São Paulo. Chega daquela barulheira toda. Só silêncio. E o ritmo lento e constante da natureza se curando. Tipo um samba de cura. É uma ideia que arrepia, mas também liberta. Imaginar um mundo onde a natureza reina livre, leve e solta, sem a interferência da mão humana. Um mundo onde as cicatrizes que deixamos começam a desaparecer, engolidas pela terra, recuperadas pela força da natureza. É a história da Terra sem a gente. É impossível imaginar a Terra sem humanos, sem antes reconhecer a marca que deixamos nela. Esculpimos nossa presença em montanhas, represamos rios e construímos cidades extensas que se estendem até onde a vista alcança. Nossas indústrias expelem emissões, nossos veículos entopem as ruas e nossa insaciável sede por recursos deixa um rastro de destruição por todo o globo. Lembra daquela época em que o rio Tietê, aqui em São Paulo, era limpo o suficiente para nadar? Parece até lenda urbana, não é? Do plástico girando no oceano ao dióxido de carbono aquecendo nossa atmosfera, a evidência de nossa presença está em toda parte. Alteramos o clima do planeta, levamos inúmeras espécies à extinção e remodelamos ecossistemas inteiros para atender às nossas necessidades. A Terra carrega o peso de nossas ações, um testemunho do nosso poder e da nossa capacidade de destruição. É como se a gente tivesse feito um churrasco de 7 dias na Amazônia e agora a conta chegou. Mas o que acontece quando essa presença desaparece? O que acontece quando a pressão implacável da atividade humana de repente cessa? É uma pergunta que nos leva a um mundo belo e inquietante. Um mundo onde a natureza começa a apagar as linhas que desenhamos na areia, ou melhor, no concreto. Imagine um dia como qualquer outro. O sol nasce, pássaros cantam, a vida segue seu curso. Mas então, silêncio. Os humanos desaparecem. Sem grandes explosões, sem invasões alienígenas, apenas ausência. Os carros nas marginais param, seus motoristas sumiram. Luzes piscam e se apagam em apartamentos vazios. Aviões, sem pilotos, caem silenciosamente do céu. No silêncio, uma nova realidade surge. O planeta, pela primeira vez em milênios, está verdadeiramente sozinho. As máquinas que construímos param de funcionar, sem as mãos que as mantinham em movimento. Nossos animais de estimação, domesticados e dependentes, se veem diante de um futuro incerto. O mundo como o conhecemos acabou, substituído por um silêncio inquietante que se estende por todo o globo. Este é o início da nossa história, o momento em que a Terra tem a chance de respirar novamente. O ar, não mais sufocado pela poluição, começa a se purificar. Os rios, livres de represas e desvios, correm com vigor renovado.
E nos cantos tranquilos do mundo, a vida tenaz e adaptável começa a se mexer. Com o passar dos dias, o planeta embarca numa jornada de transformação. As cidades que deixamos para trás, antes símbolos da engenhosidade humana, agora se erguem como monumentos à nossa ausência. A natureza, paciente e persistente, como as vitórias do Corinthians, começa a recuperar seu território perdido. Trepadeiras escalam prédios, animais se aventuram pelas ruas desertas, igualzinho àquela vez que uma capivara foi vista passeando pela Paulista, e a selva de concreto lentamente dá lugar a uma paisagem mais selvagem, mais caótica, quase um carnaval fora de época. O relógio não para. Cada momento que passa nos afasta mais do mundo que conhecíamos em direção a um futuro incerto. A Terra, sem seus guardiões humanos, está livre para traçar seu próprio rumo. Mas como será esse rumo? Será um retorno a um paraíso intocado, tipo as praias de Fernando de Noronha sem ninguém? Ou uma descida ao caos e à ruína, igualzinho à fila do INSS? As respostas estão à nossa frente, escondidas nas ruínas da nossa civilização e na resiliência do mundo natural. Nossa jornada apenas começou, e a Terra, silenciosa e vigilante, como um gato observando um passarinho, nos aguarda. O zumbido da civilização, antes uma presença constante, silenciou. O ar, geralmente denso com os sons do tráfego e da indústria, está estranhamente parado. Os únicos sons agora são o sussurro do vento, o farfalhar das folhas, o chilrear dos pássaros. É um silêncio que é belo e inquietante ao mesmo tempo, uma lembrança de como o mundo era antes da humanidade e de como será muito depois de partirmos. Nas cidades, o silêncio é mais profundo. A cacofonia de buzinas, sirenes e construção foi substituída por um silêncio quase ensurdecedor. Ruas, antes cheias de vida, agora estão vazias. O único movimento é o balançar dos semáforos, ainda funcionando em temporizadores que não importam mais. A ausência da atividade humana é palpável. Um pesado cobertor de quietude que caiu sobre tudo. Mas este silêncio não é apenas a ausência de ruído. É a ausência da energia, do caos, do movimento constante que define a existência humana. É um silêncio que diz muito sobre nosso impacto no planeta e o vazio que deixaríamos para trás. Lembra daquela música do Cazuza? O tempo não para? Pois é, parou. Neste silêncio, a terra finalmente pode ser ouvida. O suave bater das ondas contra a costa, o farfalhar das folhas ao vento, o chilrear dos grilos à noite. Esses são os sons de um mundo retornando ao seu ritmo natural. Um mundo onde os humanos não são mais o maestro, onde não tem mais a correria de São Paulo, nem o samba do Rio. Ao cair da noite, um novo silêncio desce. O brilho artificial das luzes da cidade, antes um farol contra a escuridão, pisca e morre. Redes elétricas, sem manutenção, começam a falhar. As geladeiras que antes conservavam nossos alimentos esquentam, e seu conteúdo estraga. Postes de luz, outrora sentinelas contra a noite, apagam, mergulhando as cidades em uma escuridão desconhecida. Nas casas, as luzes se apagam, deixando para trás uma escuridão inquietante. Computadores e televisões, que já foram portais para o mundo, escurecem, suas telas refletindo apenas o vazio dos cômodos ao redor. As máquinas das quais dependemos,
aquelas que construímos para facilitar nossas vidas, tornaram-se relíquias inúteis, suas fontes de energia esgotadas, seu propósito extinto. A escuridão é um lembrete severo de nossa dependência da tecnologia, da frágil infraestrutura que sustenta nossas vidas modernas. Sem humanos para mantê-las, nossas criações se desintegram rapidamente, retornando ao pó de onde vieram. Imagine, a Avenida Paulista, completamente deserta, sem o burburinho dos carros e das pessoas. Gap 2. No breu, o mundo natural começa a se reafirmar. Estrelas escondidas por décadas pelo brilho das luzes da cidade brilham intensamente no céu noturno. Animais encorajados pelo silêncio e pela escuridão se aventuram para fora de seus esconderijos, explorando a paisagem desconhecida da cidade. A selva urbana, antes um testemunho do domínio humano, está sendo lentamente recuperada pela natureza. Parece até coisa de novela do Benedito Rui Barbosa, a natureza retomando seu espaço. Em lares silenciosos, apartamentos vazios, uma tragédia silenciosa se desenrola. Animais de estimação, domesticados, dependentes da gente, agora estão sozinhos. Cachorros, acostumados com a rotina de passeios e ração no potinho, choram na porta. Seus latidos ecoam sem resposta pelas ruas desertas. Gatos, com toda a sua independência, andam ansiosos, miando sem parar. Um pedido desesperado pelos humanos de quem aprenderam a depender. Comida e água, antes tão fáceis de encontrar, agora se tornam escassas. Alguns bichinhos, espertos e adaptáveis, conseguem escapar de suas casas, se aventurando num mundo desconhecido. Outros, menos sortudos, enfrentam um destino incerto, suas vidas por um fio. O laço entre humanos e animais, antes fonte de carinho e companhia, se transforma num golpe cruel do destino, um lembrete da interdependência de todos os seres vivos. Mas na natureza, a história é outra. Animais que antes temiam o homem e a invasão de seus habitats agora têm rédea solta. Veados pastam em jardins, seus cascos batendo no asfalto. Pássaros fazem ninhos em carros abandonados, seus cantos preenchendo o ar. A natureza, antes limitada a parques e reservas, se expande, retomando os espaços que antes lhe eram proibidos. Imagine, araras azuis sobrevoando a Avenida Paulista, capivaras passeando pelo Ibirapuera, sem medo dos flashes dos turistas. O mundo selvagem se reapropria do que é seu por direito, um espetáculo fascinante e, ao mesmo tempo, melancólico. A cada dia que passa, a Terra continua sua transformação. A ausência dos humanos, antes impensável, agora é a nova realidade do planeta. O ar, antes carregado de poluentes, começa a se purificar, revelando um céu de uma clareza impressionante. Rios, livres de represas e desvios, correm com vigor renovado, suas águas brilhando sob a luz do sol. E nos cantos silenciosos do mundo, a vida, tenaz e adaptável, começa a florescer. Plantas, não mais confinadas a jardins e parques, brotam por entre as rachaduras do asfalto, suas raízes se aprofundando na terra. Árvores, antes cuidadosamente podadas e cuidadas, crescem selvagens, seus galhos estendendo-se em direção ao céu. A selva de concreto, antes um símbolo do domínio humano, está lentamente sendo recuperada pela natureza, transformada em uma tapeçaria verdejante de vida. Animais,
encorajados pela ausência de seus antigos predadores, aventuram-se mais fundo nas cidades abandonadas. Veados pastam em gramados, o som de seus cascos ecoando no asfalto. Pássaros constroem ninhos em carros abandonados, seus cantos preenchendo o ar. Imagine araras azuis, nossas araras, sobrevoando os prédios de São Paulo. O mundo natural, não mais confinado a parques e reservas naturais, está se expandindo, recuperando os espaços que antes eram proibidos. É como se a própria Mata Atlântica estivesse voltando para reivindicar o que é seu. A Terra, sem humanos, está se curando, suas feridas lentamente se fechando, suas cicatrizes gradualmente desaparecendo. O planeta respira aliviado, uma celebração silenciosa de sua recém-descoberta liberdade. Mas este é apenas o começo. A jornada de um mundo sem humanos apenas começou, e o futuro reserva tanto promessas quanto incertezas. É como um novo capítulo na história do planeta, um novo Gênesis. Só que dessa vez, quem sabe, a natureza é que dita as regras. A cada dia que passa, a Terra continua sua transformação. A ausência dos humanos, antes impensável, agora é a nova realidade do planeta. O ar, antes carregado de poluentes, começa a se purificar, revelando um céu de uma clareza impressionante. Rios, livres de represas e desvios, correm com vigor renovado, suas águas brilhando sob a luz do sol. E nos cantos silenciosos do mundo, a vida, tenaz e adaptável, começa a florescer. Plantas, não mais confinadas a jardins e parques, brotam por entre as rachaduras do asfalto, suas raízes se aprofundando na terra. Árvores, antes cuidadosamente podadas e cuidadas, crescem selvagens, seus galhos estendendo-se em direção ao céu. A selva de concreto, antes um símbolo do domínio humano, está lentamente sendo recuperada pela natureza, transformada em uma tapeçaria verdejante de vida. Animais, encorajados pela ausência de seus antigos predadores, aventuram-se mais fundo nas cidades abandonadas. Veados pastam em gramados, o som de seus cascos ecoando no asfalto. Pássaros constroem ninhos em carros abandonados, seus cantos preenchendo o ar. Imagine araras azuis, nossas araras, sobrevoando os prédios de São Paulo. O mundo natural, não mais confinado a parques e reservas naturais, está se expandindo, recuperando os espaços que antes eram proibidos. É como se a própria Mata Atlântica estivesse voltando para reivindicar o que é seu. A Terra, sem humanos, está se curando, suas feridas lentamente se fechando, suas cicatrizes gradualmente desaparecendo. O planeta respira aliviado, uma celebração silenciosa de sua recém-descoberta liberdade. Mas este é apenas o começo. A jornada de um mundo sem humanos apenas começou, e o futuro reserva tanto promessas quanto incertezas. É como um novo capítulo na história do planeta, um novo Gênesis. Só que dessa vez, quem sabe, a natureza é que dita as regras. Dias se transformam em semanas. O silêncio da ausência da humanidade só se aprofunda. A Terra, livre da pressão constante da atividade humana, começa a exalar. A marcha incessante da construção e da demolição cessou. O ar, antes denso com fumaça de escapamento, agora carrega o perfume de flores silvestres, uma lembrança pungente da resiliência da natureza. A cada nascer do sol, o planeta dá mais um passo para longe da era dominada pelo homem. A mudança é sutil no início. Um amolecimento gradual das bordas,
Um lento rastejar da vegetação sobre superfícies outrora estéreis. Mas à medida que as semanas se transformam em meses, a transformação se torna inegável. A natureza, paciente e persistente, está começando a recuperar o que antes era seu. As movimentadas rodovias, antes artérias do movimento humano, são agora rios silenciosos de asfalto, rachados e desmoronando sob o peso do abandono. Flores silvestres desabrocham nos canteiros centrais, suas cores vibrantes um contraste gritante com as linhas amarelas desbotadas. Os carros, outrora símbolos de liberdade e progresso, jazem inertes, suas carrocerias de metal lentamente enferrujando, seus pneus afundando na terra. Eles não são mais do que monumentos a uma era passada, lentamente sendo engolidos pelo avanço implacável da natureza. Lembram aquelas fotos de Pripyat, na Ucrânia, depois do acidente de Chernobyl? A natureza, como uma onda lenta e constante, retomando seu espaço. É como se a própria Serra do Mar, aqui pertinho de São Paulo, estivesse engolindo as marcas da civilização. No coração das cidades abandonadas, um exército silencioso de arquitetos da natureza trabalha incansavelmente. Plantas, antes relegadas a parques e vasos de janela, agora vagam livres. Suas raízes, em busca de água e nutrientes, serpenteiam por rachaduras no asfalto, alargando-as a cada estação que passa. Trepadeiras como serpentes de esmeralda, escalam as paredes dos edifícios, seus tentáculos buscando o céu. A força implacável da natureza, muitas vezes subestimada pela humanidade, lentamente desmantela as estruturas de concreto e aço que um dia simbolizaram o domínio humano. As carcaças enferrujadas de carros, as fachadas decadentes de prédios, os restos estilhaçados de janelas, tudo testemunha a natureza efêmera das criações humanas quando comparadas ao poder duradouro do mundo natural. Os animais também desempenham seu papel nessa metamorfose em câmera lenta. Pássaros, com seus cantos ecoando pelos cânions vazios de vidro e aço, constroem seus ninhos nos beirais dos edifícios, e seus dejetos lentamente corroem o metal. Insetos escavam a madeira das casas abandonadas, sua mastigação incessante acelerando a deterioração. A cidade, outrora símbolo do controle humano sobre a natureza, sucumbe lentamente às forças combinadas dos elementos e das criaturas que a chamam de lar. Seção 3. A queda dos gigantes. As mudanças mais dramáticas ainda estão por vir. Os arranha-céus, esses monumentos imponentes à ambição humana, erguem-se vulneráveis, sem a manutenção constante que os mantinha no alto. Seus esqueletos de aço, expostos aos elementos, começam a enferrujar, enfraquecendo sua integridade estrutural. As fachadas de vidro, outrora símbolos reluzentes da modernidade, racham e estilhaçam, vítimas das mesmas forças que foram projetadas para manter a distância. Um por um, esses gigantes da paisagem urbana cairão. Pode começar com um tremor, um gemido de metal sob imensa tensão, quase imperceptível em meio ao silêncio recém-descoberto da cidade. Então, uma cascata de detritos em queda, uma nuvem de poeira e vidro estilhaçado, um rugido estrondoso final, enquanto toneladas de concreto e aço desabam no chão. Pensem no edifício Joelma, na tragédia que aconteceu, mas multiplicada por 1000. Cada colapso é um lembrete severo da impermanência das criações humanas,
um testemunho do poder da natureza de recuperar até mesmo as estruturas mais imponentes. O colapso desses gigantes marca um ponto de virada na recuperação da Terra. Onde antes estruturas imponentes arranhavam o céu, agora apenas pilhas de entulho permanecem, lentamente sendo tomadas pela vegetação. Lembra daquela obra inacabada que nunca saiu do papel? A natureza vai cuidar dela também. A cidade, antes uma paisagem de concreto e aço, está gradualmente retornando a um estado mais natural. Um testemunho da resiliência da natureza e da natureza efêmera do esforço humano. Afinal, somos apenas um sopro, um carnaval que passa rápido, como diria Chico Buarque. Quarta sessão. Sinfonia do Silêncio, Tapeçaria da Vida. A transformação do planeta continua. O ar torna-se mais límpido, revelando um céu de profundidade e clareza. Estrelas brilham intensamente no céu noturno, refletidas nas águas tranquilas. As cidades estão sendo reabsorvidas pela paisagem. As florestas recuperam seu terreno perdido. Animais estabelecem novos territórios. A terra está se curando. As cicatrizes da indústria desaparecem. Um novo equilíbrio está sendo estabelecido. O silêncio da ausência humana é profundo. É um silêncio repleto dos sons da vida. É uma sinfonia da natureza. Uma celebração da resiliência da vida. Seção 1. A lenta decadência do tempo. Décadas se passaram desde que o último som humano ecoou pela terra. As cidades, outrora reluzentes, agora jazem como ruínas, lentamente sendo reclamadas pela natureza. O tempo flui em um ritmo diferente, marcado pela decadência das estruturas e pelo avanço da natureza. As ruas, agora silenciosas e desertas, estão repletas de destroços de uma civilização desaparecida. O asfalto esfarelado dá lugar a tufos de grama e flores silvestres. Prédios cedem e desmoronam, suas janelas há muito quebradas, seus interiores abertos aos elementos. Lembra daquela obra parada na Marginal Pinheiros? Pois é, a natureza finalmente venceu. O ar agora está limpo e fresco, carregando o aroma de pinheiros e terra úmida. Os únicos sons são o chilrear dos grilos, o farfalhar das folhas e o ocasional canto de um pássaro. É como se a Mata Atlântica estivesse finalmente respirando aliviada, retomando o que sempre foi seu. O silêncio é profundo, quase ensurdecedor em sua intensidade. Mas não é um silêncio estéril. É um silêncio que fala muito sobre a resiliência da natureza, a impermanência do esforço humano e o poder duradouro do planeta de se curar. É como um samba silencioso, uma melodia da própria terra, composta nos intervalos daquilo que nós, humanos, um dia chamamos de progresso. A natureza, paciente e persistente, como uma forte chuva de verão em São Paulo, está apagando os últimos vestígios da presença humana. Trepadeiras serpenteiam pelas laterais dos prédios, suas folhas formando uma mortalha verdejante sobre as fachadas em ruínas. Árvores, com suas raízes buscando água e nutrientes, penetram nos alicerces dos edifícios, desmontando-os. As carcaças enferrujadas de carros estão tomadas pela vegetação, seus corpos metálicos retornando à terra. As estradas rachadas e quebradas estão desaparecendo sob um tapete verde. Os limites entre o mundo construído e o natural estão se confundindo.
a cidade se dissolvendo na paisagem. Os animais também se adaptaram a este novo mundo sem humanos. Veados pastam pacificamente no que antes eram parques urbanos. Pássaros constroem seus ninhos nos beirais de prédios abandonados. A cidade, antes hostil para a vida selvagem, agora é um refúgio. A transformação é bela e melancólica, um testemunho do poder da natureza. A cidade, símbolo do domínio humano, agora lembra que somos habitantes temporários e que a natureza sempre encontra um caminho. Mesmo com a natureza retomando a superfície, resquícios da civilização humana persistem sob a vegetação densa, como fantasmas de um mundo esquecido. Soterrados sob camadas de sedimentos e plantas, jazem os artefatos do nosso tempo. Livros, pinturas, ferramentas, máquinas, todos se decompondo lentamente, suas formas perdendo definição gradualmente, seus materiais retornando aos elementos. Nos porões de prédios desabados, submersos pela água da chuva e lençóis freáticos, fotografias se curvam e desbotam, suas imagens se dissolvendo em padrões abstratos de luz e sombra. Cartas, antes repletas de esperanças e sonhos, transformam-se em pasta, suas palavras se misturando em rabiscos ilegíveis de tinta. As histórias pessoais, as vidas individuais que uma vez deram vida a esses objetos, estão lentamente sendo apagadas, absorvidas de volta pelo anonimato do tempo. No entanto, mesmo em decomposição, esses artefatos retêm um certo poder. São sussurros de um mundo perdido, fragmentos de histórias interrompidas, lembranças dos milhões de vidas que um dia se desenrolaram neste planeta. Eles falam da nossa engenhosidade, da nossa criatividade, da nossa capacidade de amar e perder, do nosso duradouro espírito humano. Pensem nos tropeiros, nos bandeirantes, nas comunidades ribeirinhas. Que histórias eles teriam para contar? Embora as cidades que construímos possam ruir e desaparecer, a essência da nossa humanidade, a marca da nossa existência, permanecerá por milênios, gravada na própria estrutura do planeta, um testemunho silencioso da marca indelével que deixamos na Terra. Séculos se passam. A Terra, livre do peso da atividade humana, encontrou um novo equilíbrio. O clima se estabilizou, o ar e a água se purificaram, e os ecossistemas encontraram um novo balanço. O planeta está se curando, suas feridas lentamente se fechando. As cidades agora jazem sob um véu de vegetação. Lembra daquela praça abandonada em São Paulo, tomada pelo mato? Os rios correm livres, suas águas vibrantes de vida. O ar é límpido e revigorante. A terra é uma tapeçaria de vida vibrante. É como um grande carnaval, uma explosão de cores e vida. A herança da humanidade agora é um sussurro ao vento. Mas mesmo em nossa ausência, a terra se lembra. Ela se lembra do riso das crianças brincando nos parques, das melodias que ecoavam em salas de concerto, dos momentos tranquilos de contemplação em bibliotecas e museus. Ela se lembra das histórias que contamos, da arte que criamos. A terra se lembra de nós pelos momentos de amor e conexão, pelos atos de bondade e compaixão. E nessa memória, talvez, exista uma fagulha de esperança para o futuro. Um lembrete de que mesmo diante da adversidade, a vida dá um jeitinho. Milênios passam como folhas levadas pela correnteza. O tempo,
não mais medido pela breve duração das vidas humanas, agora se desdobra em escala geológica, marcado pelos movimentos lentos e inexoráveis da própria Terra. Os continentes se movem, oceanos sobem e descem, montanhas se esfarelam e novas paisagens emergem. O planeta, antes tão profundamente moldado pelas mãos humanas, retornou aos ritmos do tempo profundo, sua superfície esculpida por forças muito mais antigas e poderosas do que nós. E ainda assim, mesmo depois de todo esse tempo, a Terra se lembra. Sob camadas de sedimentos, enterradas sob toneladas de rocha e solo, jazem as ruínas da civilização humana. Os ossos fossilizados de nossos prédios, os sussurros petrificados de nossa tecnologia, as marcas fantasmagóricas de nossas pegadas, tudo se fundindo lentamente com os estratos geológicos, tornando-se parte da memória profunda do planeta. Gap 2is. Esses vestígios não são meros artefatos. São histórias gravadas na pedra, testemunhos de uma espécie que um dia caminhou sobre a Terra, sonhou, construiu, amou e perdeu. Eles falam de nossa engenhosidade, nossa ambição, nossa capacidade tanto para a criação quanto para a destruição. Como um samba esquecido no tempo, ecoam a nossa efemeridade. São um lembrete de que mesmo as obras mais duradouras da humanidade não passam de momentos fugazes na grande tapeçaria do tempo, um carnaval passageiro na imensidão do cosmos. Nas profundezas do abraço da Terra, oculto da luz do dia, os vestígios da civilização humana passam por uma lenta e silenciosa metamorfose. Metal corrói, vidro se decompõe, concreto se esfarela, suas estruturas moleculares gradualmente se desintegrando, retornando aos seus elementos constituintes. Os materiais que usamos para construir nosso mundo estão lentamente sendo reabsorvidos pelo próprio planeta. Nas ruínas fossilizadas das cidades, os contornos de ruas e edifícios ainda podem ser distinguidos como plantas fantasmagóricas gravadas na rocha. As formas de carros, aviões e máquinas, embora distorcidas pelo tempo e pela pressão, oferecem vislumbres tentadores de um mundo desaparecido. Não são os artefatos bem definidos de um passado recente, mas os tênues sussurros de um eco distante, quase inaudíveis em meio ao ruído de fundo do tempo geológico. No entanto, mesmo em seu estado fragmentado, esses vestígios possuem uma beleza assombrosa. Eles falam de uma época em que a humanidade, com todas as suas falhas e contradições, ousou alcançar as estrelas, deixar sua marca no planeta, talvez como um bandeirantes desbravando um novo território. Lembram-nos de que toda civilização, não importa quão grandiosa ou poderosa, por fim, retorna à poeira da qual se originou, como as lendas do Boitatá que se perdem nas brumas do tempo. Na superfície, a transformação é completa. A Terra é uma tapeçaria de ecossistemas vibrantes, repleta de vida. Florestas, vastas e primevas, como a Amazônia em seu auge, estendem-se pelos continentes. Rios, de águas cristalinas, serpenteiam por vales exuberantes. O ar é puro e revigorante, carregando o aroma de pinheiros e flores silvestres. O planeta se curou, não mais sobrecarregado pela atividade humana. O clima é estável. O ar e a água são imaculados. A Terra é um paraíso intocado, um testemunho da resiliência da natureza. A vida,
teimosa e adaptável, floresceu na ausência da humanidade. Novas espécies evoluíram, preenchendo os nichos ecológicos deixados vagos pelos gigantes desaparecidos do passado. Os animais, que antes temiam a invasão humana, agora vagam livremente, seus números restaurados, seus comportamentos não mais moldados pela presença de seus antigos soberanos. Pensem num Pantanal selvagem, sem interferência humana, só que em escala global. A megafauna de outrora, antes caçada até quase a extinção pelos humanos, retornou. Manadas de mamutes pastam na tundra, suas formas maciças projetando longas sombras sobre a neve. Preguiças gigantes, suas garras estalando contra a casca das árvores, arrancam folhas dos galhos mais altos, como se fossem micos leões dourados em jequitibás. Os oceanos também fervilham de vida, desde baleias enormes que rompem a superfície, seus cantos ecoando pelas ondas, até cardumes de peixes que brilham como prata sob o sol, como as tainhas na época da piracema. O próprio ar vibra com os sons da vida, o chilrear dos insetos, o coachar dos sapos, os cantos dos pássaros, o farfalhar das folhas enquanto os animais se movem pela vegetação rasteira. É como uma mata atlântica intocada, pulsando com energia. A sinfonia da natureza, antes abafada pelo barulho da atividade humana, agora se manifesta em toda a sua glória. Um testemunho do poder duradouro da vida de se adaptar, evoluir e prosperar. É a prova de que a natureza, como um bom samba, sempre encontra seu caminho. A Terra, livre do peso da civilização humana, encontrou um novo ritmo, um ciclo de vida e morte, crescimento e decadência, que se repete há milênios. As estações mudam, as chuvas vêm e vão, o sol nasce e se põe, e a vida, em todas as suas formas, continua sua marcha incessante. Os vestígios da civilização humana, antes tão proeminentes na paisagem, agora são apenas sussurros ao vento, lentamente apagados pela implacável marcha do tempo. A Terra, com sua infinita paciência, os absorve de volta para si, seus materiais reciclados em novas formas de vida. O planeta, antes tão profundamente moldado pelas mãos humanas, retornou a um estado de natureza intocada, como a chapada dos veadeiros antes da chegada do homem. No entanto, a memória da humanidade persiste, não na forma de monumentos ou artefatos, mas nas maneiras sutis como nossas ações continuam a moldar a trajetória evolutiva da vida na Terra. A Terra sem nós não é meramente um mundo onde a natureza recuperou o que lhe pertencia. É um planeta transformado, sua própria atmosfera, seu clima, sua geologia sutilmente alterados pelo breve, porém intenso, período de domínio humano. Pensem na história do nosso planeta, tão antiga quanto o pão de açúcar, e como nós, em tão pouco tempo, conseguimos deixar a nossa marca. O legado de nossas ações, tanto positivas quanto negativas, está entrelaçado na própria estrutura do planeta. Um testemunho silencioso do poder de uma única espécie de remodelar o mundo. É como se a própria Terra guardasse a memória da gente, como aquelas casas antigas no centro de São Paulo. O ar, embora agora livre de poluentes, carrega uma assinatura química diferente, uma lembrança permanente da Revolução Industrial e da era dos combustíveis fósseis. Os oceanos também carregam a marca da atividade humana. Suas correntes alteradas pelo derretimento das calotas polares, suas profundezas repletas dos restos do nosso lixo plástico,
como se fossem as embalagens de um domingo na praia. Essas mudanças, embora sutis, são um lembrete de que até mesmo as forças mais poderosas da natureza não são imunes ao impacto das ações humanas. Deixamos nossa marca neste planeta, para o bem ou para o mal, e essa marca permanecerá por muito tempo depois que nossas cidades tiverem se transformado em ruínas e nossas memórias tiverem se apagado, como as lendas do Curupira e da Iara, que continuam vivas na nossa cultura. A Terra sem nós é um mundo de profunda beleza, um testemunho da resiliência da natureza e da força duradoura da vida, que nem as cataratas do Iguaçu, eternamente imponentes, mesmo sem ninguém para admirá-las. Mas é também um mundo de silêncio assombroso, uma lembrança da natureza efêmera da existência humana, da nossa breve passagem por aqui, tipo um carnaval que acaba na quarta-feira de cinzas, e da profunda responsabilidade que carregamos como guardiões deste planeta. Os vestígios da nossa civilização, lentamente absorvidos de volta pela Terra, permanecem como sentinelas silenciosas, marcando nosso breve momento no tempo geológico, igual às ruínas de igrejas antigas, que contam histórias de outras épocas. Eles não são monumentos à nossa grandeza, mas sim humildes lembretes da nossa mortalidade, da nossa interconexão com todos os seres vivos, como numa grande roda de samba, e do legado duradouro que deixamos para trás. A Terra sem nós é um mundo belo e assombroso, um mundo que nos desafia a confrontar nosso lugar no grande esquema das coisas, tipo olhar para o céu estrelado numa noite sem nuvens, e a considerar o legado que deixaremos para as gerações futuras. Viajamos pelo tempo, testemunhando a lenta e inexorável transformação do nosso planeta na ausência da humanidade. Cidades que um dia arranhavam o céu, agora retomadas pela natureza, permanecem como monumentos silenciosos de uma civilização desaparecida. O ar, antes denso de poluição, agora é límpido. Os rios correm livres e a terra, antes marcada pela nossa presença, se cura. É uma visão que nos faz refletir, um mundo onde nossas criações se desintegram, nossas histórias se apagam e a terra continua, indiferente à nossa ausência. Mas essa jornada, esse experimento mental, nunca foi sobre celebrar nosso fim. Foi sobre confrontar uma verdade fundamental. A Terra não precisa de nós, mas nós precisamos da Terra. Passamos milênios moldando o planeta à nossa vontade, submetendo a natureza às nossas necessidades, muitas vezes com consequências devastadoras. Ver a Terra sem nós, testemunhar sua resiliência, nos força a reavaliar nosso lugar no grande esquema das coisas. O silêncio da humanidade é ensurdecedor, mas também um poderoso lembrete. É uma lembrança do barulho que criamos, do dano que infligimos, do caminho insustentável que trilhávamos. Mas é também uma lembrança do poder da Terra de se curar, de se adaptar, de prosperar na nossa ausência. Isso não é motivo para desespero, mas um farol de esperança, como um ipê amarelo florescendo no cerrado depois de uma longa seca. Nosso tempo neste planeta, visto contra a imensidão do tempo geológico, não passa de um breve instante. Somos apenas uma espécie entre milhões. Nossa existência é um mero capítulo na longa e rica história da Terra. As selvas de concreto que construímos, as tecnologias que desenvolvemos, os impérios que erguemos, tudo eventualmente ruirá e desaparecerá,
deixando para trás apenas tênues sussurros nos registros fósseis. A Terra, no entanto, permanecerá. Ela sobreviveu a eventos cataclísmicos, eras glaciais, impactos de asteroides e ainda assim persiste. A vida, em toda a sua tenacidade e adaptabilidade, encontra um jeito de se reerguer, de evoluir, de prosperar. É como aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a lição suprema de humildade, um lembrete de que não somos os donos deste planeta, mas meros inquilinos temporários, incumbidos de cuidar dele por um breve momento no tempo. A indiferença da Terra à nossa ausência não deve ser interpretada como um sinal de nossa insignificância. Pelo contrário, ressalta a profunda responsabilidade que temos de proteger o próprio planeta que nos sustenta. Nossas ações têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas para toda a vida na Terra, para as gerações futuras. Pense nos seus filhos, nos seus netos. Que mundo a gente quer deixar para eles? Gap 2. O legado que deixaremos não será escrito em pedra, mas na saúde do planeta que deixaremos para nossos filhos. É como diz o poeta, a gente não herda a terra de nossos ancestrais, a gente a toma emprestado de nossos filhos. Nesta nossa jornada, testemunhamos a incrível resiliência do mundo natural. Plantas brotando no concreto, tomando conta de estruturas abandonadas, animais se adaptando a novos ambientes, ecossistemas inteiros se reequilibrando. É um testemunho da força da vida para perseverar, para encontrar um caminho mesmo diante da adversidade. Lembra daquela figueira crescendo no meio do asfalto, na Avenida Paulista? Pois é, a natureza dá um jeito. Mas essa resiliência, embora inspiradora, não é ilimitada. Empurramos o planeta ao seu limite, perturbamos seu delicado equilíbrio, e as consequências das nossas ações estão se tornando cada vez mais aparentes. A Terra vai se curar, sim, mas o caminho para a recuperação será longo e árduo, e o mundo que emergir pode ser muito diferente daquele que conhecemos. A pergunta que devemos nos fazer não é se a Terra sobreviverá sem a gente. Ela sobreviverá, mas se teremos a vontade de mudar nossos hábitos, de viver em harmonia com a natureza, de garantir que nossa presença neste planeta seja uma fonte de cura, não de destruição. A resiliência da Terra é um presente, uma segunda chance, um lembrete de que não é tarde demais para mudar de rumo. Temos o conhecimento, as ferramentas, a capacidade de construir um caminho mais sustentável. A questão é, será que vamos? Essa jornada por um mundo sem humanos não é um exercício de desespero, mas sim um chamado para a ação. É um alerta, nos incitando a confrontar os desafios ambientais que enfrentamos com urgência e propósito renovados. Mudanças climáticas, desmatamento, poluição, extinção de espécies. Esses não são apenas conceitos abstratos, mas perigos claros e presentes, ameaças ao nosso próprio bem-estar e ao futuro da vida na Terra. Pensem na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica, patrimônios brasileiros que precisam da nossa proteção. A boa notícia é que não é tarde demais para mudar de rumo. Temos o conhecimento, as ferramentas e a tecnologia para fazer a transição para um modo de vida mais sustentável. Podemos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis, adotar fontes de energia renováveis, proteger nossas florestas e oceanos, e criar um mundo onde humanos e natureza possam coexistir em harmonia, como os povos indígenas nos ensinam há séculos.
Isso não é um fardo, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de reinventar nossa relação com o mundo natural. Construir um futuro onde a prosperidade econômica ande de mãos dadas com a responsabilidade ambiental. É uma chance de criar um legado do qual possamos nos orgulhar. Um mundo onde as futuras gerações possam prosperar, não apenas sobreviver. Um mundo com a energia vibrante do carnaval e a beleza serena de um pôr do sol em Fernando de Noronha. A Terra sem nós é um lembrete gritante da nossa interconexão com todos os seres vivos. Não estamos separados da natureza, mas somos parte integrante dela. O ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos, tudo vem da Terra. Quando prejudicamos o planeta, prejudicamos a nós mesmos. Os desafios que enfrentamos, mudanças climáticas, poluição, extinção de espécies, não são apenas problemas ambientais, são problemas humanos. Eles afetam nossa saúde, nossas economias, nossa segurança e nosso próprio modo de vida. Pensem na garoa fina de São Paulo num dia frio, ou no calor do Nordeste, tudo conectado, tudo impactando a gente. Lidar com esses desafios não é salvar o planeta. O planeta vai sobreviver. É sobre salvar a nós mesmos. Reconhecer nossa interconexão com a natureza não é apenas um exercício filosófico, é um chamado para a ação. É entender que nossas escolhas individuais, nossas ações coletivas, têm um efeito cascata igualzinho a uma roda de samba, no mundo ao nosso redor. Ao tomarmos decisões conscientes para reduzir nosso impacto ambiental, para viver de forma mais sustentável, contribuímos para o bem-estar não apenas de nós mesmos, mas de toda a vida na Terra. É como cuidar do nosso quintal, da nossa comunidade, do nosso Brasil. A visão de uma Terra sem humanos é um lembrete severo do que podemos perder, mas também oferece um vislumbre de esperança. Ela nos mostra que, mesmo na nossa ausência, o planeta tem a capacidade de se curar, de se regenerar, de prosperar. Esse conhecimento deve nos empoderar, não nos paralisar. Deve alimentar nossa determinação em criar um futuro onde humanos e natureza possam coexistir em harmonia. Construir um futuro sustentável não é voltar no tempo, como num episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou retornar a um estilo de vida pré-industrial. É sobre abraçar a inovação, a engenhosidade e a colaboração para criar um mundo onde a prosperidade econômica e a gestão ambiental andem de mãos dadas, como um belo par de chinelos havaianas. É sobre repensar nossa relação com a natureza, reconhecer seu valor intrínseco, como se fosse um quadro de Di Cavalcanti, e entender que nosso próprio bem-estar está inextricavelmente ligado à saúde do planeta. Este é o desafio do nosso tempo, um desafio que apela para o melhor da nossa humanidade, nossa engenhosidade, nossa compaixão, nossa capacidade de imaginar e criar um mundo melhor para nós mesmos e para as gerações futuras. A Terra sem nós pode ser um mundo de profunda beleza e tranquilidade, como as praias de Fernando de Noronha. Mas a Terra conosco, um mundo onde a humanidade vive em equilíbrio com a natureza, como num samba perfeito na Sapucaí, guarda uma promessa ainda maior, que possamos escolher sabiamente o legado que deixaremos para trás.